imposto de renda e ele não entregou. Se entregou, foi negado de todas as formas para os deputados da oposição ou quem quer que seja tenha pedido esse documento. Você pode pontuar, então, quais são os motivos que vocês deram a fizeram o pedido? Está no lei. Você está? Você por opção é oposição, vem cá, senta aqui. Bem, as denúncias são vastas, né? Eu confesso a você que se a gente for elencar uma a uma, além das noticiadas pela imprensa, como eu disse anteriormente, nós fizemos uma cronologia desde quando ele não era governador de Brasília e exercia a função de diretor da Anvisa, depois ministro de esportes. E a gente conta, depois nós vamos ter que disponibilizar para vocês, não sei como, né? É só pegar a cópia aí, os pontos que a gente coloca. Então, imposto de renda, a questão da Polícia Civil, a questão do beneficiamento dessa senhora chamada Geralda Godinho, que é acusada também, a ONG que ela representava, desvio de dinheiro. O Daniel Tavares, que antes, inclusive tem uma coisa que talvez a imprensa não tenha percebido, na primeira reportagem que saiu, ele disse que não conhecia o Daniel. Aí agora ele diz que o cara é amigo de 20 anos. Quer dizer, é uma coisa, por isso que está até no Twitter, uma frente agora me empresta 5 mil. Quer dizer, um governador se vindo até de chacota, né? Então, fere o decoro, evidentemente, porque mente, né? Mente. Então são várias coisas que estão sendo elencadas, e o que eu posso assegurar é que outras denúncias surgirão, né? Agora a medida, a estratégia do PT é atacar quem os denuncia. Fizeram isso em cima da Celina, fizeram em cima da Eliana Pedrosa, fizeram comigo, me acusando. Quer dizer, as denúncias que eles fazem são verdadeiras. As que a oposição faz com prova são caluniosas, mentirosas, levianas. Quer dizer, não dá para tolerar essas coisas. São quantos requerimentos? Olha, só aqui, 5. E são cidadãos? Ou Não, tem 3 cidadãos e 2 do partido. Cidadão com vários cidadãos. Certo. São 5, hoje entraram aqui 5 requerimentos. Né? Dois, um do Democrata e outro do PSDB, um do João Alberto Fraga Silva, outro do cidadão Raimundo Ribeiro e outro do Dr. Rogério. Que já tinha protocolado há um mês atrás e foi arquivado na sexta-feira à noite. 5. E eu posso assegurar que até a semana que vem outros partidos entrarão. Vocês podem aguardar, eu não tenho dúvida disso. E agora, depois dessa entrada, o que vocês esperam? Olha, eu acho que a obrigação da oposição é solicitar a investigação. Se os deputados vão se omitir ou não vão dar ouvidos a essas denúncias gravíssimas, depois eles é que serão cobrados pela população. No voto. No voto. Né? Eu acho que as urnas é que vão responder para os deputados. Todos nós sabemos aqui, essa pergunta eu respondo diariamente, mas a maioria é esmagadora. Sabemos que é. Mas também no governo passado era. No governo passado também era. Portanto, no momento que a população e vocês estão fazendo o papel de informar e a gente começar, eu tenho certeza absoluta que os deputados vão se debruçar, porque eu acho que um deputado votar uma matéria como essa, ele tem que perder pelo menos 10 ou 15 minutos da sua vida para ler, para saber o que ele quer que arquive. Eu me recuso a acreditar que alguém vai arquivar sem sequer fazer uma análise. Aí fica difícil realmente. Aí é o totalitarismo, é a ditadura. A ditadura não é só militar, não. A ditadura também ela pode ser estabelecida pelo totalitarismo de uma casa, de um governo sem oposição. Fraga, eu posso acrescentar que o PSDB vai aguardar alguns dias
a manifestação desta casa. E, possivelmente, caso não tenhamos a resposta adequada, nós vamos à Procuradoria-Geral da República requerer que seja de imediato, né, esclarecido todas as denúncias que constam na Procuradoria e informar que foram solicitadas a adoção de providências nesta casa para que a Procuradoria possa também se manifestar. Caso aqui não se... Evidentemente. O senhor sabe precisar quantos? O senhor vai explicar. Olha, nós vamos aguardar, nós sabemos, essa é uma casa coletiva, eu já estive aqui, né? Essa é uma casa coletiva, ela demora, né, às vezes, a tomar, né, algumas decisões. Mas eu acredito que, pela urgência dos fatos e pela profusão de denúncias que surgem, não é nem a todo dia, a todo momento, né, eu creio que essa casa vai se reunir logo para deliberar alguma coisa. E o que está se pedindo, na verdade, não é nada contra o governador Agnello. Nós estamos lhe oferecendo a oportunidade dele objetivamente responder às acusações que o mundo inteiro está fazendo. Quer dizer, essa história de falar em quadrilha, então a Veja, a Isto É, a Época, a Carta Capital, a Folha de São Paulo, o Globo, o Estado de São Paulo, todos os blogs dessa cidade, vários partidos políticos, e, coincidentemente, a maioria das pessoas de bem dessa cidade estão esperando uma explicação. E o governador diz que quer explicar, mas, ao mesmo tempo, o partido dele veta, proíbe que ele seja convidado para a Comissão de Fiscalização da Câmara a prestar os esclarecimentos. Quer dizer, está havendo, no mínimo, uma falta de sintonia entre o governador e o seu partido, porque foi o PT que impediu que ele fosse convidado para prestar os esclarecimentos na Câmara dos Deputados. Agora nós estamos aqui com esses documentos mostrando os fatos que já são do conhecimento desta casa, para que esta casa, então, possa permitir a ele, né, ao governador, que se manifeste. Mas, independentemente disso, tem algo que é muito grave, que é a questão do aparelhamento do organismo policial. Isso é de uma gravidade extrema. Isso joga o país num precipício institucional. Se daqui a pouco nós começarmos a transformar o organismo policial em polícia política, a serviço de partidos políticos, aí realmente nós não sabemos mais onde pode parar. Eu queria perguntar para o senhor, que é distrital e que é advogado, existe uma corrente que diz que, de acordo com a lei orgânica, um governador pode sofrer impeachment por atos ocorridos durante a gestão. Eu queria saber se o senhor já ouviu falar disso, se isso de fato é verdade, se o senhor acha que foram reunidos elementos suficientes da atual gestão para pedir esse impeachment. Eu já ouvi, né, algumas pessoas, né, citarem isso. Entretanto, os documentos que são trazidos aqui são documentos que retratam situações que ocorreram num passado recente e também neste momento. São bastante atuais. Aliás, o nosso pedido fala claramente dos fatos ocorridos ao longo do mandato. E me parece que um dos mais graves é exatamente essa questão do aparelhamento da máquina policial, porque isso ocorreu agora. O outro fato, que nós também consideramos gravíssimo, é a questão da contumácia na mentira. Ora, se o governador diz que não conhece os seus acusadores e depois se revela como amigo há 20 anos, amigo a tal ponto de emprestar R$5.000 para um deles, então ou ele está faltando com a verdade num momento ou no outro. Isso fere o decoro. O que fere o decoro é capaz de ensejar um pedido de cassação. Mas no primeiro momento nós estamos aqui fazendo algo com gradação. Primeiro momento, é evidente que o governador não tem condições de continuar no exercício do cargo enquanto as investigações ocorrem. Até porque não há isenção. Enquanto ele estiver manejando a máquina policial dessa forma, não tem isenção. Aí sim, se as investigações levarem a comprovação, né, cabal dos crimes que estão sendo imputados a ele, aí sim é que nós teríamos um impedimento. Mas o primeiro momento é o afastamento, até para que ele fique muito à vontade, como disse o Orlando Silva, né? O Orlando Silva disse que agora está muito à vontade para poder se defender,
O governador está muito à vontade agora. Eu só queria colocar uma coisa, que a peça do impeachment, ela não precisa trazer necessariamente todas as provas já concretas, não. O impeachment, ele serve para... ele traz os indícios e está pedindo exatamente uma investigação. E a investigação e as provas só serão concretizadas definitivamente através das investigações que nós estamos pedindo. Então essa é a peça do impeachment. E eu tinha entendido errado, porque há uma dupla interpretação. A lei orgânica do Distrito Federal diz que qualquer partido político e qualquer um do povo pode entrar com um pedido de impeachment. Já a lei federal 1079, que é de 1950, e é em cima dela que se baseou até hoje todos os pedidos de impeachment que nós tivemos no país, né, ela trata exatamente dos crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Então, o cidadão, qualquer um do povo, entra respaldado na 10.079. E o partido político entra na lei orgânica do Distrito Federal. Que isso Eu gostaria de acrescentar e dizer aos meus colegas e dizer a essa casa que é importante que tenhamos, este julgamento seja muito sério, porque a blindagem que existe diante de todos aqueles que participam do governo do governador Agnello, ela vem se mostrando a todos os dias. Hoje, a minha comissão, eu sou presidente da Comissão de Assuntos Sociais, e nesta comissão eu fiz um pedido de requerimento convocando o secretário de Estado, o senhor Paulo Tadeu, e o outro secretário de Estado, o senhor Rafael Barbosa, e o soldado de polícia, João Dias, para que eles tivessem a oportunidade de dizer e explicar o fato deles, as matérias mencionadas no nome desses secretários, dessas pessoas que trabalham no governo do senhor Agnello, do governador Agnello. Portanto, esta blindagem foi nitidamente percebida hoje na minha comissão, quando uma tropa de choque do governador Agnello de Queiroz, quando compareceu o deputado Chico Vigilante, o deputado Masni, e pelo momento eu achei até que os meus colegas iam entender que essa seria a melhor forma de trazer o deputado Paulo Tadeu para esclarecer a questão da catavento e demais denúncias sobre também do senhor doutor Rafael, secretário de Saúde. Por quê? Tendo essas explicações, bastaria que eles viessem e esclarecessem os fatos. Mas isso, a blindagem foi muito grande e os meus colegas que faz parte da base aliada, tiveram que votarem negando o meu requerimento de chamar esses cidadãos e secretários para que viessem a essa Câmara Legislativa. Então, o meu receio, presidente Fraga, presidente Raimundo, que tenha uma conscientização de fato dos colegas daqui desta casa, que este caminho novo que foi proposto pelo senhor governador Agnello não é um caminho novo, né? Então, a população do Distrito Federal, ela está buscando essas respostas. Ontem eu tive uma notícia de uma recente pesquisa, de uma pesquisa dizendo que 80% da população do Distrito Federal desaprova o governador Agnello. Então isso é muito grave, está na população, está na boca do povo, a revolta, a indignação de querer sim que o governador Agnello saia, que ele está impedido de governar o Distrito Federal. É isso que eu queria falar. Só uma questão, existe a possibilidade de convocar os secretários de novo? Olha, inclusive foi mencionado pelo secretário deputado Masni que no regimento interno desta casa, qualquer deputado estadual pode convocar. E ele disse que isso seria matéria da comissão de decoro da deputada que está presidida pela deputada Celina. Então, a deputada Celina estava nessa comissão e ele abriu esse precedente que a minha comissão não poderia chamá-los, porque não era assunto social. Foi isso a explicação. Eu falei, ora, isso é uma questão social, sim. É uma questão social que um envolve uma ONG, outra envolve uma pessoa que está, né, diante de uma secretaria de saúde. E então eu
falei com a minha colega, a deputada Celina Leão, e ela vai fazer um requerimento, protocolar um requerimento na Comissão de Decoro Parlamentar para que convoque novamente a presença dessas três pessoas para esclarecerem todas essas denúncias que estão sendo veiculadas nos jornais fora de Brasília e nas televisões do país. É isso que eu queria dizer.